Oi, turma! Cá estamos na nossa quarta. Então, hoje temos aula de Química. Sou o professor de Química de vocês e hoje eu tenho um avisozinho bem interessante. A gente vai utilizar o Google Forms novamente, igual ao ano passado. Então, tudo vai ser colocado no Google Forms. Então, todas as atividades que vocês tiverem que me enviar, enviem por lá, porque vai ficar mais organizadinho. Google Forms não, Google Classroom, como a gente já vinha utilizando ano passado, já é um conhecido de vocês. Quem não tiver o aplicativo ainda, baixe o aplicativo, que vai ser outro meio da gente conversar, vai ser por ele. Então ele vai ser uma ferramenta para auxiliar tanto os professores quanto os alunos. Então deem uma olhadazinha com carinho, a gente já vai começar a utilizar hoje, no caso, quarta-feira, e observem aí. E eu tenho outros avisos que eu vou dar só no final da aula de hoje. Continuando nosso assunto, semana passada a gente começou a ver química orgânica e a gente viu teoria do vitalismo, a gente viu os compostos orgânicos são mais antigos do tempo da idade da existência da Terra. Porém, eles só começaram a ser ciências após os estudos. Então veio Berzelius, veio um monte de cientistas estudando o que seriam esses compostos orgânicos e conseguiram ali sintetizar eles em laboratório, e a partir daí foi o boom da química orgânica. E a gente falou muito sobre um elementozinho com muito carinho, que além dos CHOMPs, que todo mundo já sabe o que é CHOMPs, nunca mais esqueçam desses elementos constituintes. A gente falou sobre um com muito carinho, que foi o carbono. E o carbono ele é conhecido por ser o pai da química orgânica. Porque basicamente todo composto orgânico ele tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Lembrem-se disso, falei na aula passada. Mas enfim, o carbono. Ele é um velho conhecido da humanidade desde os tempos seculares. Eu esqueço que a câmera é bem aqui. Desde os tempos seculares, ele tá aí. Desde que o homem começou a fazer as fogueirazinhas dele lá em forma de carvão, ele já fazia parte da humanidade. Então o carbono já vem aí, ó, mesmo sendo utilizado de forma inata, assim, de forma acidental, ele estava lá. Assim como o grafite também já era utilizado por alguns ali de uma forma bem arcaica, o próprio carvão já era utilizado também, e assim as várias outras descobertas que vieram com o tempo. E a gente já começa a ver a versatilidade do carbono, onde ele se encontra na sua forma mais pura no carvão e no diamante, assim como no grafite e no diamante, já que eles são alótropos, ou seja, eles têm a mesma fórmula química, assim digamos. Porém, são duas coisas assim bem distintas. A gente tem o grafite, onde ele tem alta condutividade elétrica, e ele é baratinho. Hoje em dia, sempre foi baratinho o grafite. E a gente tem o diamante, que é simplesmente uma das substâncias mais caras existentes no nosso planeta. É muito resistente e tem baixa condutividade elétrica. Enfim, voltando. Isso são cenas para os próximos capítulos. Antoine Lavoisier foi o responsável por batizar o carvão, assim digamos, e o primeiro nome do carvão foi carbo. E carbo significa carvão. O carbono, então, no início, ele era realmente conhecido como carvão. Então, o primeiro nomezinho aí vem de carbo. Só depois veio e foi trocado o nomezinho para ficar carbono. Com o passar do tempo, o carbono ele começou a fazer parte de diversas pesquisas e esteve presente, como a gente já viu, em vários e vários estudos sobre química orgânica e outros também. O carbono é um elemento químico não metálico, ele se localiza no segundo período, na linhazinha horizontal da família 4 ou da 14ª família, que também é conhecida como família do carbono, e a frasezinha dele é: cara sinistro geralmente sentem problemas. E o carbono possui número atômico 6, massa atômica aproximadamente 12, 12,011, 12,012. Eu acho que não, é 12,011. Mas a gente arredonda para 12. Assim como os outros elementos da família, o carbono é tetravalente, a gente vai já saber o que é isso.
porque a gente sabe, assim, vai já ver aí no futurozinho. Lembrando que o número atômico dele é 6 e está relacionado aos seus elétrons das suas últimas camadas. Então, basicamente, o carbono ele consegue aí... vamos explicar logo o que é essa tetravalência para a gente dar continuidade. Fixem na cabeça de vocês, família 4, família do carbono. Então, aí ele vai ter o seu querido número atômico 6 e massa atômica 12. Ok? Então, características do carbono. Em 1852, Edward Franklin publicou um trabalho em que aparecia a expressão valência. A nossa aí, camada de valência, relacionada à capacidade de ligação que teriam os átomos. Poucos anos depois, Auguste Kekulé, que vai ser muito importante a gente saber quem foi Kekulé, lançou as hipóteses extraordinárias, que também ficaram conhecidas como os postulados de Kekulé. E ele dizia: o carbono tem 4 valências, os átomos de carbono podem formar cadeias e os átomos de carbono podem se unir entre si utilizando uma ou mais cadeias. Então são os 3 postulados. De novo, o carbono teria 4 valências. Segundo, o átomo de carbono pode formar cadeias. E o terceiro, o carbono pode se ligar entre si por mais de uma ligação. Esses são os postulados de Kekulé. Agora vamos analisar cada um. O primeiro, o carbono teria 4 valências. Ou seja, ele teria 4 carbonos disponíveis e bonitinhos para efetuar ligações ali com quem ele quisesse. Então ele se liga ali com 4 pessoas. É como se uma pessoa, tá aqui um ser humaninho, se junte com mais 4 pessoas. Basicamente isso. É isso que o carbono consegue fazer. Além disso, o carbono consegue formar grandes cadeias, ou seja, ele começa a se ligar ali com vários outros elementos químicos, com várias cadeias de carbono e vai formar moléculas enormes. E isso a gente vê muito na química orgânica. E por fim, o átomo de carbono pode se unir entre si utilizando mais de uma valência, ou seja, ele consegue fazer ligação simples, dupla ou tripla. Isso é muito importante. Por quê? Com essa capacidade de se ligar a outros carbonos, é daí que vem a capacidade também de formar cadeias. E quando eles se ligam entre si, eles formam cadeias mais estáveis. A cadeia, ela tem uma sequência de átomos ligada entre si. Em toda sequência de carbono, ou seja, em toda cadeia de carbono, observa-se um número de ligação covalente de um átomo de carbono é igual a 4, ou seja, seguindo a regrazinha, obrigatoriamente o carbono tem que estar ligado aí, fazendo suas 4 ligaçõezinhas bonitinhas. Entretanto, eles se ligam entre si formando simples, dupla ou tripla. E aí onde começa a primeira classificação. Quando o carbono ele tem 4 ligações simples, como está aí na telinha de vocês, cada ligação simples é conhecida como ligação sigma. Cada ligaçãozinha, cada pauzinho desse daí, cada linhazinha dessa é uma ligação simples. Ou seja, peguem esse nomezinho, ligação simples, ligação sigma. Sigma simples. Então a gente diz que o carbono com 4 ligações simples ele é conhecido como carbono sp3. Ok? Só isso. Um exemplo desse é o CH4. 4 ligações simples, então sp3, um carbono sp3. Se ele tem uma ligação dupla, significa que ele vai ter 3 ligações sigma e uma ligação pi, porque ele tem uma ligação dupla. Então, toda vez que eu tiver uma ligação dupla, tem uma ligação sigma em cima e uma ligação pi embaixo. Então, ele é um carbono sp2, como é o caso aí do CH2O. O CH2O é conhecido como um sp2. Por fim, assim digamos, a gente tem uma ligação tripla. E aí a gente tem 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Então a gente tem um carbono sp. Então ele é responsável aí por ligações mais lineares. A gente tem como exemplo o CHN.
Outro carbono sp é quando ele tem duas ligações duplas. Então, ele é conhecido também como sp. Então, primeira classificação do carbono é sobre a hibridização. Nomezinho bonitinho, hibridização. A hibridização do carbono. Professor, e o que é sp2, sp3, sp não sei o que? Aí ele fala muito sobre hibridização. Essa partezinha é sobre onde o carbono, no caso, onde os elétrons eles vão estar alocados. Então, a gente tem a camada SPDF, conhecidas como 0, 1, 2, 3. Na camada S, a gente só consegue alocar 2 elétrons. A gente chama ali de camada 0, basicamente. Já na camada P, a gente consegue já acumular um mais de elétrons. Então, a gente consegue equivaler até 6 elétrons, que a gente tem essas casinhas bem bonitinhas já e bem distribuídas. Por isso que fica SP. DF 0, 1, 2, 3. É uma sequenciazinha lógica. Por quê? A gente na camada S, a gente tem aí como se fosse um quadradinho. Nesse quadrado a gente consegue colocar um par de elétrons, no caso 2 elétrons. Já na nossa casinha P, a gente tem 3 quadradinhos. Em cada um desses quadradinhos a gente consegue colocar um par de elétrons. Então, 3 vezes 2, 6 elétrons, ok? Quando a gente fala SPD, aí SP3, SP2, SP1, vai significar onde os elétrons estão se acumulando. Belezinha? Então, nessa sequência, a gente tem que falar sobre hibridização, que é quando a união dos orbitais, que são esses quadradinhos que eu falei, vai estar completo ou incompleto. E aí se define por hibridização. Quando ele está incompleto, ele apresenta apenas um elétron no seu interior, em vez de 2. A gente sabe que para ele estar estável, a casinha estar estável, precisa de um par de elétrons. Como, por exemplo, vocês veem aí quando o orbital está completo ou incompleto. A hibridização é um fenômeno natural que ocorre com alguns elementos químicos, como fósforo, enxofre e carbono, e alguns outros. A hibridização do carbono é uma das mais estudadas, principalmente por causa da química orgânica. Ela permite com que o átomo desse elemento, no caso do elemento carbono, seja capaz de realizar 4 ligações químicas, ou seja, o carbono só realiza essas 4 ligações químicas após sofrer um fenômeno de hibridização. Para entender mais ou menos esse fenômeno, a gente tem que saber e conhecer a distribuição eletrônica do carbono. E a gente já viu isso. Então, a distribuição do carbono fica 1s2, 2s2, 2p2. Então, a gente tem aí esses 6 elétrons bonitinhos participando da distribuição do carbono. Então, na primeira camada a gente tem 1s2, na segunda camada a gente tem 2s2, 2p2. Nessa distribuição, 1s está completo, com os 2 elétrons, o 2s está completo também, com 2 elétrons, já o subnível 2p está incompleto, porque ele suporta 6 elétrons e ele só tem 2. Então, aí, distribuindo esses elétrons, ele fica bonitinho nessas 3 lacunazinhas, ó. Nesses 3 quadradinhos fica um eletronzinho, outro eletronzinho, e aí sobraria algumas vagazinhas bonitinhas, como vocês podem ver, ok? No subnível P, apresentam 3 orbitais. No caso do carbono, 2 deles já estão incompletos e um está vazio. Por essa razão, esse elemento ele deve realizar 2 ligações, já que o número de orbitais incompletos sempre determina o número de ligações. Professor, não entendi. Em cada um desses orbitais, que vocês estão vendo aí na telinha, ó, cada um desses quadradinhos, eu tenho um elétron e um outro eu tenho vazio. Nesses que eu tenho apenas um, eu consigo formar ligações porque eu preciso ter a lei da atratividade para formar meu par. Já que esse último está vazio, ele não vai atrair nenhum para ficar ali com ele.
Então, o carbono ele só seria capaz de formar 2 ligações. No entanto, o carbono ele recebe energia do meio externo. Os elétrons presentes no carbono são excitados, eles ficam ali com muita energia. E um desses elétrons do subnível 2s desloca-se para o orbital P, que estava vazio. Então, antes de receber essa energia, ele seria assim, simples, sem ter excitado. Quando ele está excitado, ele pula lá para o P. Ele sai do 2s e pula para o P. Quando ele faz isso, ele fica disponível para efetuar 4 ligações. Porque a gente vê que agora todos os 4 estão incompletos. Todos os 4 orbitais do segundo nível estão incompletos. E aí é onde o subnível 2s se une com os 3 orbitais do P, formando essa hibridizaçãozinha do carbono e se tornando possível fazer essas 4 ligações. Beleza? Então, essa é a explicação para o sp3, sp2 e sp1. Tá ok? Qualquer duvidazinha já sabe, me procura no WhatsApp, no privado ou no grupinho. Mas também dá uma lidazinha no materialzinho que tá lá bem bonitinho para vocês darem uma lidazinha, ok? Outra classificação do carbono é de acordo com sua cadeia. A gente dá uma observadazinha, então a gente tem o carbono primário, que é ligado a apenas um ou outro carbono. A gente tem o carbono secundário, que é ligado entre 2 carbonos. Essa é fácil. A gente tem o carbono terciário, que é ligado a 3 átomos de carbono. E por fim, a gente tem o átomo quaternário, que é ligado por 4 carbonos. Ele geralmente fica no meio de 4 carbonos. Então, primário é ligado só com um carbono, tá aí na telinha. O secundário é ligado com 2 carbonos, tá aí na telinha. O 3 é ligado com 3 carbonos, está aí na telinha. E o último, que é o quarto, que é o quaternário, está ligado com 4 carbonos, ok? Eu acho que essa é a classificação mais simples do carbono, assim, que você faz até de olho fechado quando você olha para uma estrutura, para uma cadeia de carbono, ok? Essas são as classificações do carbono. Muita coisa, né? Eu ia falar um pouco sobre cadeia de carbono, mas a aula já se arrastou um pouquinho. Então eu só vou dar uma introduçãozinha nas cadeias de carbono. Hoje em dia são conhecidas mais de 7 milhões de compostos orgânicos e cerca de 200 mil substâncias inorgânicas. Para você ver a diferença, enquanto a gente tem 7 milhões de compostos orgânicos, a gente tem só 200 mil substâncias inorgânicas, pouquinha coisa. Esse número de compostos orgânicos formados por a maioria de alguns 6 elementos, CHOMPs, ele tem essa facilidade porque ele tem um carbono aí ajudando ele. Então a gente vai ter várias classificações do carbono, da própria cadeia de carbono. A gente vai ter desde cadeias pouco estruturadas, ou seja, bem simples, até cadeias mais complicadas, ok? Então, já de início, a gente tem uma estrutura plana, que é uma estrutura onde a gente só consegue enxergar o carbono, por exemplo, aí a gente tem um butano. A gente tem a fórmula estrutural simplificada, onde a gente consegue ver todos os elementos químicos. E, por fim, a gente tem a Bond-Line, que é essas formulazinhas em bastonetes, que também a gente vai utilizar aí mais pela frente. Esses são alguns exemplozinhos. Na classificação de cadeia, a gente vai ver sobre fechamentos de cadeia. A gente tem cadeia aberta, fechada, mista. E dentro dessas fechadas a gente tem as aromáticas e as não aromáticas. A gente tem sobre a disposição do carbono, a gente tem normal e ramificada. E por último, a gente tem também tipos de ligação saturada e insaturada. E por último, natureza do carbono, homogênea ou heterogênea. Beleza? Vou deixar para a próxima aula, mas estou mandando o material de vocês. O que são essas cadeias abertas, fechadas, normais. Então a gente já falou sobre muita coisa hoje. Então a principal parte de hoje foi sobre a hibridização do carbono, sobre os postulados de Kekulé. Então atentem-se a esses 2 pontos, postulados de Kekulé.
sobre hibridização do carbono também, qual a importância da hibridização do carbono. Classificação do carbono entre primário, terciário, secundário e quaternário. Carbono SP3, SP2, SP1. Estudem bem a fundo. No material de suporte, estou mandando para vocês, já tem o material da aula que vem. Deem uma lidazinha o que é cadeia aberta, fechada. E eu vou enviar hoje o nosso exercíciozinho aqui no link. Tá aqui embaixo o linkzinho do Forms. Respondam, já vai direto para mim. Vai contar como frequência. Lembrem-se também que eu estou colocando no Google Classroom. Deem uma olhadinha lá com muito carinho, ok? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. E qualquer dúvida já sabem onde me procurar. Estou livre no WhatsApp para conversar com vocês hoje, ok? Tenham todos aí uma semana maravilhosa.